Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psicogeriatra e psiquiatra forense, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula Como tratar a ansiedade em idosos. É uma mini aula como parte da divulgação do nosso curso de pós-graduação em Neurociências da Terceira Idade. Esse curso de Neurociências da Terceira Idade, ele tem o propósito de formar especialista tanto em programas de prevenção, quanto em participação em equipe multiprofissional de intervenção e tratamento, bem como também em equipes de reabilitação de pacientes na terceira idade em relação à temática saúde e doença mental. Portanto, esta área de psicogeriatria e de neurociências da terceira idade, ela é riquíssima, importantíssima, com mercado muito amplo, por motivo óbvio. Com a inversão da pirâmide etária da sociedade brasileira, nós temos um número crescente de idosos com demandas específicas, tanto do campo preventivo, aonde já há uma mentalidade de muitas dessas pessoas procurarem uma assistência pré-morbidez, pré-adoecimento, mas amplos serviços sendo construídos, tanto na parte pública como também privada, de acolhimento, tratamento e habitação especializada para idosos e um amplo mercado de reabilitação de suas funções cognitivas, comportamentais e, quando possível, afetivas. Então, agora falando especificamente de ansiedade para pacientes idosos. Geralmente, e infelizmente, a ansiedade, os sintomas ansiosos em idosos, eles tendem a ser menosprezados pelo próprio idoso, por seus familiares e até por alguns profissionais de saúde, infelizmente, como sendo algo aceitável, próprio da idade, que não merece tratamento, que é uma frescura, que é uma reação desproporcional às questões familiares. Enfim, entendendo ansiedade e sintoma como sendo uma sensação percebida desagradável, cansativa, incômoda, de preocupação com fatos futuros em uma desproporção adoecedora, nós então colocamos esse como um dos possíveis conceitos psicopatológicos de ansiedade, que pode ser um sintoma isolado. Assim como também a expressão de ansiedade pode estar em um conjunto de sintomas do guarda-chuva psicopatológico da ansiedade, de onde nós vamos ter síndromes do transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, síndrome de ansiedade de exposição social, enfim. Então a ansiedade, ela pode estar na expressão de um sintoma isolado, sem tanta limitação funcional e da qualidade de vida, como a ansiedade pode estar expressa com um conjunto de manifestações, tanto psíquicas como físicas e até comportamentais, como, por exemplo, o comportamento evitativo das pessoas que têm fobia social, que é uma síndrome ansiosa. Ou também o comportamento evitativo de pacientes com transtorno obsessivo compulsivo que procuram não expor as suas compulsões, os seus atos repetitivos, por exemplo, em público. Nós, como profissionais da saúde, sempre que estamos diante de um paciente com expressão de sintoma ou de sintomas ansiosos que está sendo queixado ou reconhecido por um familiar, deve ser avaliado na perspectiva médica. Deve necessariamente passar por uma avaliação médica com a finalidade de ter um histórico de clínica médica, dados de saúde mental, exame físico, exame psíquico, possibilidade de solicitar exames laboratoriais, exames de imagem, enfim, exames complementares que verifiquem se este indivíduo apresenta um adoecimento mental e, em caso de apresentar adoecimento mental por sintomas ansiosos ou devido tratamento. Até porque este sintoma e essa síndrome ansiosa muitas vezes não é primariamente,
não é inicialmente vindo apenas da parte psíquica. Cabe ao médico, então, confirmando os sintomas ansiosos importantes, verificar se esses não acontecem por doença física. Importantíssimo isto. Existem, então, dois extremos de desconsiderar a queixa ansiosa do paciente idoso, como também de diagnosticar de maneira rápida a ansiedade expressa como sendo um transtorno mental e muitas vezes omite-se algo importantíssimo. Em primeiro lugar, o médico precisa, através de toda essa avaliação clínica, psiquiátrica, confirmar ou descartar a existência de alguma doença física que tem repercussões psíquicas com a expressão de ansiedade, como, por exemplo, hipertireoidismo. Hipertireoidismo é uma doença clínica, da clínica médica, que tem uma de suas expressões sintomatológicas a ansiedade. E nós temos também diabetes. Alguns pacientes com diabetes descompensado, especialmente aqueles que são insulinodependentes e que não usam de maneira regular e adequada, podem ter sintomas ansiosos expressos. Assim, se o médico descarta laboratorialmente por exame, pelos respectivos exames, uma doença clínica causadora desses sintomas ansiosos, vamos para o segundo passo de avaliação, ou seja, se há uso de substâncias. O uso de substâncias incluem tanto medicamentos como drogas de abuso como causa de expressão desses sintomas ansiosos. Tenho aqui a observação. Há um constrangimento natural de profissionais da saúde perguntarem para idosos se usam álcool, se usam drogas psicoativas, quais os remédios que usam, se erram nas doses dos remédios, se em casa os seus remédios estão misturados com os remédios de outras pessoas, com risco de enganar na hora de tomar essa medicação. São perguntas muito importantes a serem feitas, porque temos caso tanto de paciente que está expressando sintomas de ansiedade, mas na verdade usa álcool e quando reduz essa dose ou deixa de usar, tem manifestações, digamos, de abstinência do álcool. Temos também outros pacientes, que são aqueles que fazem o uso incorreto das suas próprias medicações, com dose a mais, outros que trocam medicamentos com os medicamentos dos familiares na hora de tomar, por limitação sensorial, por exemplo, de visão ou cognitiva, dificuldade de atenção, ou porque não está tendo a supervisão de um familiar mais jovem interessado, ou não tem o suporte, por exemplo, do agente comunitário de saúde, da visita do enfermeiro do programa de saúde da família. Então temos aí estas situações. E então essas condições reativas, então nós descartamos o uso de substâncias como causador desses sintomas ansiosos. Obviamente que se o paciente, por exemplo, idoso, está usando álcool e sua ansiedade é em função de abstinência do álcool, ele precisa ser tratado do alcoolismo e não de um remédio específico e exclusivo para uma doença ansiosa. Se são descartados doenças secundárias ao uso de medicamentos, como por exemplo anfetaminas, corticoides, faz-se o terceiro raciocínio. Se essa ansiedade tem a ver com questões contextuais, familiares, ambientais, sociais, demográficas, ou seja, nós temos casos de pacientes idosos que estão com risco de perder a sua residência por conta de desapropriação, por conta de catástrofe natural, ou está recebendo ameaça de familiares, ou tem problema de endividamento, enfim, nós temos várias condições circunstanciais que levam o idoso a expressar ansiedade de diferentes intensidades e com prejuízos diversos. Ou seja, desde conflitos familiares, por questões de herança, de finanças, perdas pessoais de entes queridos, ou seja, luto em idoso, tem características especiais, como, por exemplo, de recusa alimentar, de insônia severa, dificuldade de trabalho, de isolamento social, especialmente quando se perde cônjuge, dificuldades financeiras, ou seja, a queda de rendimentos na terceira idade, moradia em situações de risco. Então, estamos aqui deixando claro várias condições que podem ser fatores causais
para a ansiedade no idoso, antes de pensarmos em um transtorno ansioso como sendo uma doença exclusiva. E folia D é uma condição, a terminologia francesa, de pacientes ou pessoas que estão sendo avaliadas, que expressam uma determinada psicopatologia, mesmo não tendo essa psicopatologia, mas pelo fato de conviver com outro que apresenta esse adoecimento, ele acaba expressando o mesmo adoecimento. Não se aplica no caso de ansiedade dos idosos, nem academicamente, e até porque folia D é muito pouco verificado na nossa cultura brasileira. E daí, se tudo isso está descartado, nós vamos pensar de fato numa síndrome ansiosa de natureza psíquica. E aí que nós vamos diferenciar. Se é um sintoma ansioso, nós necessariamente precisamos incluir os familiares, o grupo de apoio, ou seja, os amigos do truco, as amigas do artesanato, enfim, os familiares. Aqui então cabe ao bom senso profissional incluir pessoas que possam contribuir para essa assistência, esse apoio, esse acolhimento no tratamento de sintomas isolados ansiosos. Agora, se trata de uma síndrome ansiosa correspondente a transtorno de ansiedade generalizada, a uma síndrome ansiosa correspondente à fobia social, a uma síndrome ansiosa correspondente a transtorno obsessivo compulsivo, a uma síndrome ansiosa correspondente a transtorno do pânico, aí sim nós precisamos fazer um tratamento que inclui a intervenção medicamentosa, que não é por calmantes, é por antidepressivos. Sim, quem trata síndromes ansiosas na psiquiatria não são calmantes, não são os benzodiazepínicos, não são os remédios de tarja preta, são as medicações antidepressivas. E o tratamento multiprofissional, então, é causal desses sintomas. Necessariamente, além do tratamento medicamentoso, tanto em TOC, como em TAG, como em síndrome do pânico, como em fobia social, há necessidade de participação do psicólogo, do assistente social, do terapeuta ocupacional, do educador físico, do nutricionista, enfim, são tratamentos que exigem que vão ter um benefício melhor e mais rápido e, especialmente, uma melhora sustentada, uma melhora sem recaída ao longo do tempo, quando há essa intervenção multiprofissional da maneira mais planejada e eficaz possível. Então, dessa maneira, falamos de como é a abordagem, o tratamento, a investigação de ansiedade em pacientes idosos. E a nossa pós-graduação em neurociências da terceira idade tem uma capacidade de formação técnico-profissional com estímulo a habilidades para atuação com idosos saudáveis, adoecidos e com necessidade de reabilitação. É uma área de conhecimento muito gratificante. Idosos são muito gratos aos profissionais que os tratam. Idosos presenteiam profissionais de saúde. Os familiares de idosos tendem a ser muito gratos a nós. Portanto, confirmo o convite para realizar a nossa pós-graduação e estarem passando a integrar uma equipe, um conjunto de profissionais que, de fato, fazem bastante diferença nesse momento de transição demográfica do Brasil, de amplas oportunidades. Desde você que tem um perfil mais empreendedor e vai poder abrir a sua clínica, o seu ambulatório especializado, o seu hospital dia para idosos, sua casa de repouso, desde você que quer trabalhar nesse mercado, nós vamos ofertar conhecimentos que vão deixá-lo altamente diferenciado para participar de processos seletivos, entrevistas de emprego, concursos públicos, de maneira extremamente vantajosa. E é assim que nós estamos divulgando a nossa pós-graduação e especialização em neurociências da terceira idade. Então, tem aqui, tanto na sua tela, como também tem aqui abaixo do seu vídeo, um link para a página da Unip com informações detalhadas da nossa pós-graduação em relação a duração, parte metodológica, administrativa, documental, pedagógica
E mais, nós estamos totalmente disponíveis para tirar todas as suas dúvidas, como prova do nosso interesse em facilitar o seu ingresso e a conclusão dessa pós-graduação. Ou seja, vamos tornar especialista em terceira idade? Em neurociência da terceira idade? Então, pode escrever diretamente para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br. Além de respondê-la com toda satisfação, ainda vou mandar um presente, uma aula exclusiva, que ainda não foi colocada para o público, para você já começar a estudar, elaborar esse conhecimento e aplicar esse conhecimento para o benefício de seus pacientes, de seus alunos, de onde você faz consultoria. Você também pode ligar direto para meu celular, 11 99622 8835. Assim como também pode fazer o contato com a nossa equipe Vida Mental, em cursos@vidamental.com.br e também pelo telefone 11 99900 4880. Você quer falar diretamente da Unip? Ótimo! Tem uma equipe enorme de atendentes muito competentes que vai poder tirar todas as suas dúvidas administrativas, pedagógicas, financeiras, metodológicas, para que você possa, então, ter lá todos os esclarecimentos possíveis antes ainda da sua inscrição e da sua matrícula. É um curso multiprofissional, cuja principal vantagem é você estar em contato com profissionais de diferentes formações, trocando cartão, contato, recomendação, indicando o paciente, trocando o paciente, compartilhando o pacientes, assim como alertando uns aos outros sobre concursos públicos, processos seletivos, entrevista de trabalho e, muito fácil, parte do curso é presencial, para todo esse network, e parte à distância. Nós garantimos que mesmo as aulas, para serem ministradas à distância, essas aulas também, elas estão lá e você vai poder tirar dúvidas, interagir com o professor. Enfim, a nossa supervisão também tem a mesma atenção para o ensino à distância, assim como para o ensino presencial. E mais, para o nosso público o investimento é justo, são parcelas totalmente viáveis de serem pagas. Se tem uma política especial de descontos, se você é ex-aluno da Unip ou profissional de uma empresa, instituição conveniada, você já tem um acesso direto a desconto na matrícula e nas mensalidades. Se você não se beneficiou dessas duas oportunidades, fique tranquilo. A Unip tem uma política própria de financiamento. Não tem banco, não tem financeira, aqueles pedidos de documentos em grande quantidade, não tem isso. A Unip facilita tudo para você. Mesmo os cursos com duração de 12 meses podem ser pagos em até 18 parcelas, mesmo o curso com duração de 18 meses pode ser pago em até 24 parcelas. Então, nós facilitamos de toda maneira a melhor forma de você realizar a sua pós-graduação com duração curta, com ensino por professores que, além de mestres, doutores e especialistas, são professores que fazem docência porque têm um conhecimento altamente diferenciado, mas trazem consigo a experiência de atuação prática. Assistentes sociais, médicos, psicólogos, juízes e embargadores, procuradores, defensores públicos, delegados, que vão trazer seus conhecimentos altamente especializados, baseados em suas experiências, daquilo que funciona mais, menos, enfim, nós estamos distribuindo essas informações de modo que você possa vir para a pós-graduação já na sua inscrição e na sua matrícula com informações o máximo possível claras. E você, cursando a pós-graduação, vai ter muito mais oportunidades de trabalho, melhor remuneração, reconhecimento, convites para participação de congressos, eventos, entrevistas em rádio, televisão. Enfim, essa é a nossa pós-graduação em neurociências da terceira idade, que vai abrir portas, possibilidades, e você vai adquirir
um nível de satisfação pessoal, rendimento financeiro e status em um nível muito mais além.